Olá, tudo bem? Sou Luciene Moreira e começo agora o programa Educare. Programa que fala sobre educação, cultura, sociedade, comportamento. E hoje vamos falar sobre alfabetização. A minha convidada é Paula Takada, que é alfabetizadora de jovens e adultos, né, Paula? E a Paula, em especial, não posso deixar de falar que a Paula já foi minha aluna muitos anos atrás, né, Paula? E eu fico feliz de ainda jovens se dedicarem à educação, gostarem da educação, né, e se dedicarem a isso. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br. Conta um pouquinho a sua história, né? Porque do tempo de escola, né, a gente não me recorda assim, se no livro você colocou que um dia você sonhava ser professora. Eu era muito empolgada com esporte, É verdade. né? Eu fazia ginástica olímpica, ciclismo, fazia todos os esportes. Na verdade, foram as coincidências, assim, não foi uma coisa planejada. Eu me formei em jornalismo. Desde o início da faculdade, me envolvi com um projeto de extensão que existe até hoje, o projeto Redigir. A gente dava aula de redação para as pessoas interessadas no vestibular, um público de baixa renda e tal. E aí, dentro da faculdade, me envolvi com oficinas de comunicação, ensinar jornalismo comunitário, enfim, sempre sendo mais professora do que jornalista ou repórter. E aí, depois de formada, trabalhei um pouco como repórter de educação e já guinei para a educação, fiz uma especialização em alfabetização e aí comecei a levar a sério essa outra carreira, assim, de professora mesmo. E você já começou trabalhando com jovens e adultos ou você Não. Passou por todas as fases? Não, eu primeiro nessas oficinas mais informais, né, como jornalista mais experiente, que ensinava os moleques a fazerem reportagem, né. Depois, trabalhei como professora numa escola particular de jornalismo, era um colégio que oferecia essa disciplina, atualidades e tal. Fui educadora de informática, em ONG, enfim, né, educadora de educação não formal em várias frentes. E depois comecei com um grupo de adultos na alfabetização e por causa disso fui atrás da especialização, né, para parar de improvisar e fazer direito, assim. E como que surgiu? Porque você não está ligada a nenhuma instituição. A gente tem uma parceria com o Instituto Acaia que oferece espaço para a gente usar para as aulas que a gente dá, né? O projeto se chama Tempo Certo, porque a gente parte do princípio que cada um resolve qual é esse tempo, né? Pode ser aos 7 anos, aos 8 anos, a alfabetização, ou se a vida assim quis, aos 40, 50, 60, né? Cada um resolve... Nunca é tarde. Nunca é tarde, sempre é um tempo certo. Se a pessoa decidiu, aquele é o tempo certo, né? Eu e mais uma outra professora, Ana Cristina, e aí a gente era voluntária num outro projeto de educação de jovens e adultos e não estava muito satisfeita com os encaminhamentos lá do colégio. Falei, não, vamos tentar fazer a nossa própria turma, né? Juntar os nossos alunos da maneira como a gente acredita que deve ser. E aí a gente conseguiu a primeira parceria com a associação, uma creche lá perto da Vila Leopoldina, a Associação Nossa Turma. E foi a primeira experiência, assim, com esse grupo. Mas aí o grupo cresceu, os nossos mobiliários eram de creche, né? Então, adulto não ficava confortável e tal. E aí que a gente conseguiu outra parceria com o Instituto Acaia, que aí já tem um mobiliário melhor, carteiras maiores, eles trabalham com jovens mais velhos, né? Então, tudo mais adequado. E aí a gente está lá desde já 2 anos, vai fazer 2 anos já. Paula, quais os principais desafios de trabalhar com uma turma assim tão variada de idade, de experiência de vida, né? Hoje eu já também trabalho oficialmente na educação, né? Eu acho que o desafio não depende muito da idade. Eu acho que para qualquer grupo que você se propõe a ensinar alguma coisa, a heterogeneidade é um dos grandes desafios, né? Nunca você vai ter um grupo... Se é uma dupla, já é uma dupla que um sabe uma coisa, o outro vai saber outra, né? Então, num grupo de 10, 15 ou 30, né, numa escola... Esse eu acho que é um dos maiores desafios para um professor de sala de aula, né? Então, adequar os tempos, né? Não deixar que... Garantir que todos avancem, né? Todos têm esse direito, então tem que ser desafiador para todo mundo, então o desafio que é para um não é para outro, então pensar tudo isso e planejar estratégias para que todos aprendam, eu acho que ainda, para mim, ainda é um grande desafio.
E dentro da educação de jovens e adultos, você tem assim, vocês separam também por faixa etária, jovem com jovem, adulto com adulto? Não. Ou também é importante, tem um lado bom de ter esse grupo heterogêneo? Como o nosso grupo não é uma escola formal, né, a gente acabou atraindo um público mais adulto do que jovem, né? Acho que nosso aluno mais jovem tem 39 Tá. e o mais velho 60 e alguma coisa. Então, Tá. é um grupo mais adulto, né? Não É. tem tanto isso. A gente E homens e divide mulheres? homens e mulheres. Na mesma proporção? A gente está Homem bem mais, meio a meio, mulher? Tá. agora sim. E a gente divide por conhecimento mesmo. Tem um grupo um pouquinho mais avançado e um grupo um pouco mais inicial, básico. E no geral, assim, como que eles contam? Assim, não aprendi a ler e escrever na época que tinha que aprender, por quê? Qual que é A maioria das histórias, não né? nasceu em São Paulo, Tá. veio para cá já adolescente, jovem, e teve que trabalhar durante a infância, a maioria na zona rural, Tá. né? Então, por isso, não teve a chance de estudar. Essa é a grande maioria dos casos. E como que eles se colocam no sentido de como você conseguiu viver até hoje numa cidade como São Paulo sem saber ler e escrever? Bom, todos são muito empreendedores, assim, Tá. então eles não sabem ler e escrever, não têm uma cultura letrada, mas se viram muito bem de variadas formas e num tipo de trabalho que não demanda realmente, né, habilidade de leitura e escrita. Então é um trabalho braçal, são as faxineiras, donas de casas, né? Então não demandou esse conhecimento até agora, né? E aí, por exemplo, para pegar um ônibus. Eles têm Aprende várias que estratégias. porque você pensa nessas coisas corriqueiras, né, do dia a dia, não só A cor do trabalho. ônibus, para o ônibus e pergunta, sem problema, ou decora um formato mesmo, né, visual. Tá, como do se fosse um nome, desenho, como né? se fosse um desenho, Um nome muito comprido, não. É um nome curto, um nome com 2 manchas, né? Esse tipo de estratégia. E aí eles conseguem se virar. É. E por que retomar nessa época da vida, 39, né, até 60 anos, neste momento, o que eles colocam? Por que agora aprender a ler e escrever? Então, alguns agora têm tempo, né, já têm os filhos criados, estão com uma vida um pouco mais tranquila, com tempo para se dedicar a alguma coisa nesse período da noite, das 7 às 9 horas, que é o nosso horário, né. As mulheres se envolvem com isso como uma coisa a mais mesmo, né, como se fosse um curso de artesanato, alguma coisa a mais para melhorar a rotina, né, vamos supor assim. E muitos até porque os filhos estão aprendendo também, então tem uma cobrança, né, de ter o que falar em comum, dividir, ajudar na lição, né, isso é muito constrangedor quando o pai não consegue ajudar o filho a fazer lição de casa, porque não consegue ler e tal, então também tem um pouco desse estímulo, assim. E tem algum assim que falou, não, eu quero aprender a escrever porque eu preciso fazer determinada coisa, assim, eu preciso aprender a ler e escrever. Principalmente tirar carta de motorista, tem vários assim, que se pegam nesse aspecto, né? Os mais jovens, né, 30 e poucos, assim, ainda sentem uma caminhada de se formar mesmo na escola regular, até sonhar em fazer uma faculdade e tal. Mas principalmente ler a Bíblia, muitos religiosos assim querem ler Bíblia e não conseguem, assim, né? E tirar a carta de motorista. São os principais motivadores para fazer. Imediato é isso, assim. E desse grupo, vocês não estão numa escola formal, né? Vocês decidiram fazer isso. Como abordar, como divulgar? Como é feita a seleção para você ter esse grupo? A gente não seleciona, a gente, na verdade, tem menos aluno do que a gente gostaria de ter, na verdade. Então, é o boca a boca, amigo chamando amigo. A gente fica próximo a uma comunidade que fica ao lado do SEASA, então são os vizinhos também que acabam vendo o pessoal indo de caderno para lá e para cá. Onde você está indo? Na escola, tá? Não, e aí acaba chamando também. Então, essa rede de amigos, assim, vizinhos. E a dedicação deles para o estudo?
A gente tem que pegar um Eles pouco no pé, porque notizam... são trabalhadores, Tá. de um trabalho muito pesado, né? Porque é à noite? É à noite. À noite. Então não sobra, assim, energia nem tempo para conseguir se dedicar a uma tarefa intelectual, assim, da Tá. maneira como a gente gostaria que fosse, né? E eu acho que se tem aquela ideia de que vai ser rápido, né? Eu vou ali, vou aprender a ler e escrever, né? É assim, Eles né? ficam angustiados, eles reclamam muito porque querem falar que série que eles estão, que eles querem saber que série que eles estão, e a gente não tem, assim, né? A gente é uma turma básica e uma um pouco mais avançada, mas junta um monte de série, né? E isso é muito relativo também. Então eles ficam angustiados e querem, não, porque lá na minha família todo mundo quer saber que série que eu tô, para qual série que eu vou, quando que eu vou terminar, né? Uma pressão da família, assim, né, também. E a maioria deles, assim, nem frequentou a escola ou chegaram a frequentar a escola? Alguns frequentaram lá mesmo a escola pública, uma estadual, mas não se adaptaram justamente porque junta mesmo uma garotada mais jovem, né, a partir dos 15, isso acabou afastando alguns, assim, que tentaram ir para o regular. Acho que dos nossos alunos todos estudaram, pelo menos até o segundo ano, tentaram estudar, nem que seja na cidade lá no Nordeste, tal, da onde a maioria veio. Mas em 2 anos não foram não alfabetizados? chegaram a alfabetizar, não. E como você vê isso, né? Você que se especializou em alfabetização. Então, Onde que está ali não sei se é o erro a palavra certa, mas assim, o que pega para em 2 anos eles terem só passado. É pouco ou realmente só passaram? Não é pouco, assim, mas foi uma época muito diferente do que a gente tem hoje. Até acredito que ainda em muitas escolas rurais, principalmente, a gente ainda deva ter esse modelo ainda antigo de educação e de alfabetização, principalmente, né? Mas eu acho que o segredo está na didática realmente que eles passaram, né? Todos lembram de ter a cartilha, todos lembram, alguns ainda lembram de palmatória, bolo, castigo, humilhação, e é óbvio que não funciona, né? Se funcionasse, eles não estariam aí até hoje ainda, né? Com trauma até, às vezes, de aprender a ler e escrever, né? Mas eu acho que o segredo é esse, assim, né? A maneira como se ensinava a ler e escrever não era tão eficiente como se acreditava que era. Né? Mas mesmo você pensar numa pessoa de 39 anos, ela é jovem, né? Mas também não teve oportunidade. Não. Bom, nós estamos falando aqui sobre alfabetização de jovens e adultos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.